Para o nosso Deus, no livro de Filipenses, no capítulo 2. O verso 5, capítulo 2, verso 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Leiam comigo a partir do verso 9. Olha que texto bonito, que mostra o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler todos? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Que texto bonito. Senhor, nós te louvamos por este culto que dedicamos ao Senhor. Como é bom, ó Deus, louvá-lo ao Senhor, ler a tua palavra, orar, estar em comunhão com os irmãos. E podemos também ouvir a tua palavra neste momento de profecia, este momento tão especial, em que o Senhor fala para cada um de nós, de acordo com a necessidade de cada coração. Ó Deus, visita-nos de maneira graciosa, poderosa, porque nós precisamos da visitação do Senhor. Vivemos neste mundo, o Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó e precisamos da ação, da intervenção do Espírito Santo nos nossos corações, como povo teu que vive neste mundo, que peregrina, ó Deus, por esta terra. Abençoa-nos a todos, dando o entendimento de tua palavra, para que haja, ó Deus, vida, esperança, fé, alegria, libertação, restauração, vitória e a contemplação real da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que está no meio de nós. No nome dele nós oramos. Amém. Amém. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, diz a palavra de Deus. Aquele que foi manifestado na carne e foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, foi crido no mundo e recebido na glória. Aponta para a pessoa de Jesus, a mais maravilhosa revelação do Deus invisível,
Jesus Cristo. Mas também não podemos deixar de dizer que Jesus é o maior mistério para a humanidade, para os homens. Ele é a maior revelação. Tanto que ele próprio diz que ele veio revelar o Pai. O Filho veio revelar o Pai. Mas ele é também um mistério que os judeus não conseguiram entender, que os nossos amigos, nossos parentes, as pessoas mais próximas que convivem conosco, às vezes também não conhecem, não conseguem entender a pessoa de Cristo. Eis aí um mistério, um grande mistério. E a palavra de Deus reconhece isso e diz que grande é o mistério da piedade, ou seja, grande é o mistério da religião. Grande é o mistério do religare, da religação de Deus com os homens. É um grande mistério. Então percebam bem, irmãos, a palavra de Deus nos apresenta a pessoa de Jesus Cristo, e na pessoa de Jesus Cristo nos deparamos com uma grande e maravilhosa revelação, e também com um imenso e profundo mistério. Qual é o mistério? O mistério é que Deus invisível se manifestou em carne. Deus se fez homem. Há pessoas que não conseguem entender isso. Você fala que Deus se transformou em Jesus e elas têm uma imensa dificuldade de entender este mistério, esta profundidade. Mas Deus se fez homem. Mesmo porque, para nós não é difícil entendermos isso, porque nós sabemos que a própria Escritura diz que para Deus todas as coisas são possíveis. O impossível, no caso, seria o homem se tornar Deus. Mas para Deus se tornar homem, nenhuma impossibilidade. Mas mesmo assim, falta a fé nos homens para crerem que Deus se revelou e se manifestou em Jesus. E o mistério se aprofunda na medida que a palavra de Deus vem e diz que ele se tornou uma pessoa humana, que ele se tornou um homem de verdade, um homem de verdade. Por vezes nós dizemos assim, Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, exatamente, é isso aí. E é preciso entender o seguinte, que ele é Deus mesmo, Deus com Deus, Deus, Senhor Jesus Cristo, como diz o texto. E entender que ele é homem de verdade, o verdadeiro homem quer dizer, ele é homem de verdade, ou seja, ele assumiu a nossa natureza. O que é um grande mistério. O Deus invisível que habita o inacessível, o inalcançável, o inatingível, tornou-se na linguagem do apóstolo João, ele descreve, diz, nós o vimos e o apalpamos com as nossas próprias mãos. Ele se tornou palpável, pegável. E aí vocês vão meditar e vão ver, a palavra de Deus nos mostra isso, que Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus desenvolveu, Jesus teve vida social, Jesus sentiu necessidade de comer, sentiu fome, sentiu necessidade de beber água, sentiu sede, ele caminhou, ele cansou, ele dormiu, ele se entristeceu, ele chorou. Verdadeiro homem.
Nós não podemos perder isso, de que o Senhor Jesus se manifestou em carne. Cantamos há pouco tão belamente um hino que é inspirado nesse verso. Ele se manifestou em carne. E o mistério? Ele se tornou igual a mim. Ele se tornou igual a você. Olha só que profundidade misteriosa. E também quanto significado e quanto sentido que nos motiva a meditar nesta profunda verdade bíblica. Diz a Bíblia, ele se tornou semelhante a nós. Qual o propósito divino nisso? E o propósito todos nós sabemos. Ele veio redimir a criação que estava caída. Ele veio redimir. Ele veio salvar. Esse era o propósito. Esse foi o propósito de Deus. E ele veio. Exatamente. É simples a resposta. Não há nenhum mistério nessa parte, nessa pergunta. Qual o propósito de Deus vir em Jesus? O propósito é simples. Ele veio redimir a criação que havia sido afetada pelo pecado, destruída pelo pecado. Como se deu isso? Aí vem o mistério, o grande mistério, o mistério da piedade. É que ele mesmo se esvaziou de sua glória. Glória significa grandeza, coisa grande, tremenda. A glória de Deus, a grandeza de Deus, a grandiosidade de Deus. A glória de Deus é: os céus dos céus não podem contê-lo, porque ele é grande. Os céus não podem contê-lo. É a glória. Ele se esvazia daquela glória e vem se tornar igual a mim. Olha só que coisa. Ele veio se tornar igual a você, semelhante aos homens. Que revelação bendita! Que mistério glorioso! Ele se esvaziou de sua glória. Mas o mistério continua. Porque nessa condição, ele que se esvaziou de sua glória e se tornou como um de nós, guardem bem isso aí para as aplicações finais, ele se expôs a provações e a sofrimentos. Vejam como Jesus se identificou tanto conosco. Como Jesus se identificou conosco. Como o Senhor se pareceu tanto conosco. A sua identificação era íntima conosco. Que obra extraordinária. Que projeto maravilhoso. Que execução de plano tremendo. O que veio redimir a humanidade dos seus pecados. Ele se tornou homem igual a nós e se expôs a provações em sua peregrinação, em sua caminhada, e se expôs também a sofrimentos que todos nós sabemos e conhecemos dos grandes sofrimentos de Jesus e de suas grandes e intensas lutas. Mas um mistério ainda maior é que ele se expôs também a tentações. Talvez seja aí onde ele se pareça mais conosco. Se nós fizermos
ou se dermos um mergulho no nosso coração, na nossa mente, e procurarmos conhecer a nossa existência, a nossa vida, a nossa natureza, se fizermos uma viagem de aprofundamento em nossa alma, e se mergulharmos até onde possível for, no lago da nossa consciência mais profunda, mais profundo, o lago mais profundo, imaginar que Jesus também foi tentado conforme somos tentados. Ele foi tentado à nossa semelhança. E a palavra de Deus nos diz, o escritor aos Hebreus fala bem isso, que essas tentações de Jesus foram tentações reais. E ouçam um texto que é muito importante, o texto que diz: ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, quer dizer, no dia de sua existência na terra, ele se ofereceu com forte clamor e lágrimas e orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Você tá entendendo esses passos do mistério e a realidade dessas colocações? Jesus, segundo a Escritura Sagrada, foi tentado em todas as coisas, imagináveis e inimagináveis, a tal ponto que o escritor aos Hebreus, falando para muitos que estavam fragilizados, estavam perdendo a vibração do testemunho, estavam reclamando das inúmeras tentações, o escritor aos Hebreus disse: ora, vocês não foram ainda tentados até o sangue? Numa referência a Jesus, que havia passado por essa experiência de se tornar homem como nós, assumiu a nossa natureza, e essas tentações eram uma afronta muito grande a ele, e ele não podia ceder a essas tentações. Ele tinha de passar por essa experiência, de lutar contra essas tentações, tão profundas na sua mente e em sua alma. E era exatamente essa luta que ensinou uma coisa para Jesus, que o texto diz que ele aprendeu a obediência através das coisas que sofreu, das coisas nas quais ele foi tentado. Ele aprendeu a obediência. Esse é o nosso grande problema, é o problema da humanidade. Aliás, foi o problema de Adão, porque foi pela desobediência que entrou o pecado no mundo. E teria de ser pela obediência que a terra, a humanidade deveria ser redimida. Por isso, há aquela grande perplexidade celestial. Por isso, aquele desafio do anjo lá do capítulo 5, quando o céu parece estar em silêncio e os anjos estão em perplexidade, e os seres celestiais também, e foi feito um desafio: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? E não havia sido encontrado digno ninguém que fizesse isso. A ideia que a Escritura Sagrada nos passa, e que por vezes a gente quer baratear isso aí, ou rapidamente querer entender, é que não houve uma luta
entre o poder das trevas e o poder da luz, entre o reino dos céus e o reino das trevas. E que Jesus simplesmente veio a este mundo, enfrentou dificuldades, como alguém que interpreta um drama teatral, que saiu representando um papel, quando na verdade não é assim. E erramos muito quando pensamos que Jesus não tinha a nossa natureza, que ele não tinha as nossas lutas. Quantas vezes choramos pelos nossos sofrimentos? Quantas vezes nos atormentamos com as nossas mais profundas tentações? E aquelas grandes lutas, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Quantas vezes enfrentamos essas lutas, e é uma luta real, e Jesus, que se fez semelhante a nós, enfrentou essas mesmas lutas, e ele não podia falhar, ele não podia cair em tentação, ele não podia fazer como Adão. Jesus era perfeito, Adão era perfeito também. Jesus foi concebido sem pecado, Adão foi concebido sem pecado. Mas Adão caiu, e nós caímos com ele. E Jesus veio redimir essa terra, essa criação. Adão falhou, mas ele não podia falhar. Por isso havia uma luta tremenda. E Jesus, por experiência própria, viveu isso e enfrentou isso no nosso lugar, e por nós, ele se esvaziou de sua glória. E veio a este mundo nos redimir. Por isso, irmãos, é que nós vamos entender mais à frente, na parte final da vida de Jesus, as angústias do Getsêmani. O que angustiava tanto Jesus? As profundas tentações da sua natureza. A gente dá até para imaginar os pecados da humanidade, aquela árvore enorme, cheia de frutos da obra da carne, sombreando a pessoa de Jesus, e um santo perfeito lutando para não cair em tentação. Entenda então, porque ele diz: Pai, passa de mim este cálice. Era um cálice real, de verdade, resultado de um sofrimento real de Jesus Cristo, que enfrentou grandes lutas, mas que se tornou valoroso diante de Deus. E ele se angustiou tanto que a Bíblia diz, ele suou sangue de tanta angústia. Vamos entender a tentação para fazê-lo fugir da cruz. O diabo toca no ouvido de Pedro e fala para ele dizer a Jesus algo que o desanimasse da cruz. Mestre, não deixa que tal te aconteça. Jesus não diz assim: vai para trás, Pedro. Ele diz: arreda, Satanás, porque tu não cogitas dos propósitos de Deus. Que forte tentação! E a tentação é isso aí. Tentação é a arma do poder das trevas e a sedução do poder das trevas para nos desviar do propósito de Deus. Até hoje somos tentados todos os dias, todos os momentos, a toda hora. E o que é que significa as tentações?
das quais somos e temos sido vítimas, é nos desviar do propósito de Deus para nós. E o caminho de Cristo era a cruz. Ele disse: para esta hora eu vim. Foi para isso que eu vim. Eu vim para morrer. Tenho de ser obediente até a morte, e a morte será morte de cruz. Tu não entendes dos propósitos de Deus. Olha o que é que a tentação significa. Essas nossas tentações, pensamentos que passam pela nossa mente, que desvai e faz, são tentações do poder das trevas para nos desviar do propósito de Deus. E Jesus não podia perder esse propósito da cruz. Era uma tentação para desviá-lo do Hades, onde Jesus ia descer e pregar os espíritos em prisão, onde desceria aos infernos e pregaria os espíritos em prisão. E a tentação era para desviá-lo disso. E nós não podemos cair na ingenuidade de dizer que estas coisas não incomodaram a Jesus, que não balançaram a natureza de Jesus. Tanto que ele roga ao Pai por 3 vezes para que o Senhor tenha misericórdia dele, que tire esse cálice, mas que seja feita antes a vontade de Deus. Mas como foi que ele enfrentou esses ataques contra a sua natureza? Como foi que ele enfrentou as tentações? Ele enfrentou do mesmo modo como vocês são e nós somos permanentemente exortados. Porque há uma só maneira para nós nos protegermos das tentações. Uma só. Quem é que vai responder? Não, é uma palavra só. Não. A palavra. A palavra. Quando se diz a palavra, não é uma expressão coloquial, mística. A palavra, eu estou com a palavra e ponho aqui no peito, não. Se trata de obediência à palavra. O que foi que Adão fez? Desobedeceu o quê? A palavra. Tem sempre quem dizer, Abraão pecou por desobediência. Desobediência a quê? A palavra de Deus. Jesus obedeceu a palavra. Por isso que é tão importante aquelas expressões que a gente encontra na Bíblia, que diz assim: conforme estava escrito a seu respeito. E foi Jesus conforme estava escrito a seu respeito. Ele seguia a palavra. Ele era a palavra e a palavra o apresentava. Porque Jesus era um homem das Escrituras. É interessante que em todos os momentos ele usou a palavra. E quando nós vamos lá para a tentação de Jesus, é impressionante como o tentador vai e usa um texto. E Jesus Cristo usa o contexto da palavra. O diabo vai e diz: está escrito, faz isso. Jesus disse: está escrito. O diabo vai e faz outra tentação e diz: está escrito. E Jesus diz: está escrito. E pela terceira vez o diabo vai e diz: porque está escrito.
E Jesus vai e diz: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo foi embora. Mas o texto termina dizendo assim: até breve tempo. Depois ele voltou de novo. Jesus usou a palavra. Ele sempre estava usando a palavra. Como Jesus suportaria então a tentação? Usando a palavra. Ele conhecia a palavra toda. Certa vez ele falou de Abraão com uma intimidade tão grande que os mestres o censuraram, dizendo: tu nem ainda tens 50 anos e falas sobre Abraão como se tivesses vivido nos dias de Abraão. E Jesus disse: antes que Abraão existisse, ele disse: eu sou. Ele viu Abraão. Jesus meditava na vida daquele servo que o agradou. E eu queria convidar todos para meditar comigo nesta noite, para fazermos uma meditação bem rápida, um exercício de meditação. Vocês vão meditar comigo, porque a meditação é bonita, é necessária. Não basta só ler a Bíblia sem meditar. Ler a Bíblia sem meditar não tem sentido nem significado nenhum. É uma leitura qualquer, a leitura de um clássico, a leitura de um livro, a leitura de um conto, uma escritura, a leitura de uma escritura. Ela tem de ser acompanhada de meditação, porque o salmista Davi dizia: enquanto eu meditava, o que é que havia no coração? Meu coração se tornava em brasa. Aí Jesus meditou também. Jesus era de meditação, quando ele ia para o mar, quando ele subia aos montes, quando ele estava em silêncio, ele meditava na palavra. E vamos meditar com Jesus. Porque, com certeza, irmãos, passou pela mente de Jesus, porque ele o conhecera, e ele viu um dia, nos primórdios, nos tempos antigos, ele viu um homem que viveu num ambiente barra pesada. Esse homem, 3 gerações depois, aconteceria a maior de todas as catástrofes daquele período: o dilúvio. Ele viu Enoque, ele meditou, Enoque se tornou vivo em sua mente. E ele viu que o Espírito Santo registrara sobre Enoque uma frase tão simples, tão pequena, que dá até para passar despercebida. Simplesmente disse: Enoque andou com Deus. Agora, esse andar é tão significativo. Ele andou com Deus, porque o andar ali com Deus queria dizer assim: Enoque passeou com Deus. Ele passeou com Deus, passeava com Deus. Aquilo que havia no jardim do Éden com Adão, antes de Adão desobedecer, passeava com Deus. Ele passeava com Deus. Mas o que torna esta colocação tão mais profunda e tão mais bonita é porque esse passear com Deus tem assim o sentido de ir daqui para lá e de lá para cá. Então quer dizer, Enoque passeava com Deus, Enoque andava com Deus, daqui para lá e de lá para cá. E a Bíblia diz: Enoque agradou o Senhor, porque Enoque obedeceu a palavra de Deus, e Deus o tomou para si.
estava vivo na mente. Quando tivermos, irmãos, as nossas tentações, seja ela de que intensidade for, primeira ação nossa, primeira reação nossa é a palavra. E meditar na palavra. E temos uma riqueza às nossas mãos, diante dos nossos olhos. E Jesus não ficou só em Enoque, certamente. Passou por sua mente um jovem que foi levado para a Babilônia, e temos estudado sobre a Babilônia. Que lugar difícil, de opulência, de podridão, de iniquidade, de tudo que não presta. E ele foi levado para lá, ainda adolescente. E como Enoque foi um homem que buscou a Deus nas Escrituras, e por ele ter estudado as Escrituras, um anjo do Senhor veio a ele e disse: tu és um amado de Deus, tu és muito amado, Daniel, porque tu tens inclinado o teu coração para pensar nas coisas de Deus. E assim como Enoque venceu as tentações de seu mundo que foi destruído, certamente ele era o tetaravô de Noé, e viu toda aquela corrupção do mundo diluviano, e venceu. Daniel também venceu. Quando a gente lê as últimas páginas do livro de Daniel, nós o encontramos como quem venceu. Ele venceu. Venceu as tentações do mundo de Babilônia, do mundo da Babilônia, do sistema babilônico, daquela iniquidade tremenda que serve como símbolo de causa e de juízo. E Jesus apreciou e meditou na vida daquela criatura feita por ele, que mesmo vivendo naquele mundo tão hostil, tão pecador, tão iníquo, preservou a sua vida pela obediência da palavra. Ele venceu. E para ficar só mais num personagem, e esse é um personagem que a gente não pode ler, nem falo meditar, ler o livro sobre ele, assim, sem reverência, sem preparação, apressadamente, com sono. Eu me refiro a Jó. Depois de Jesus Cristo, certamente, sem sombra de dúvida e sem nenhum medo de errar, quem mais foi tentado e quem mais foi exposto à provação e ao sofrimento foi Jó. Ah, como Jó sofreu. Até mesmo as pessoas que não conhecem sobre Jó sabem desse provérbio, do sofrimento e da paciência de Jó. Mas é muito mais do que isso. Porque ele sofreu horrivelmente. Ele sofreu na mente, ele sofreu no físico, ele sofreu na alma, ele sofreu no espírito, ele sofreu em todos os setores da vida. Perdeu bens, família, prazer. Perdeu tudo. O que ele ganhou foi doença e perturbação, que ele dizia: sequer posso dormir.
E quando olhava para o seu corpo, ele dizia: vejo vermes comendo a minha carne. Por vezes ele questionava com Deus, mas por várias outras vezes a Escritura Sagrada diz depois disto: nisso não pecou Jó. E nisso não pecou Jó, mas nisso não pecou Jó. Essas cenas passaram pela mente de Jesus. Agora, a grande questão, para a gente pensar bem nisso, é que Enoque, Daniel, Jó eram homens pecadores, mas Jesus não era. Eles tinham a natureza caída, foram concebidos em pecado, mas venceram. E Jesus aprendeu isso com eles, com a beleza de vida deles, com o testemunho deles, com a ousadia deles em dizer não ao mal e permanecer fielmente diante de Deus. Porque aprove a eles no coração a determinação de não se contaminarem com as coisas corruptíveis deste mundo podre, que se dilui, que tem odor, que enoja a nossa alma, que destrói a nossa família, que mata os nossos filhos, que arruína os nossos lares. Esses homens permaneceram fiéis a Deus. E Jesus, aprendendo a obediência através das coisas que ele sofreu, Jesus também venceu. Eis a razão por nós estarmos aqui. Eis a razão pelo cântico dos anjos, que cantam e adoram e exaltam e cantam a vitória de Jesus, porque ele venceu. E a vitória, só existe vitória onde há luta, e ele teve luta e ele venceu. E ele venceu por nós, para redimir a alma também de um Enoque, de um Jó, de um Daniel, de um Abraão, de um Elias. Jesus venceu. E concluindo e indo para o fim, irmãos, é que eu gostaria de lembrar a vocês antes dessa conclusão e dizer, por causa disso, é que o texto vai lá e nos diz: pelo que Deus o exaltou sobremaneira, Jesus venceu. Aquela palavra que ele diz, está consumado. É como ele dissesse: eu venci as tentações, eu venci o poder das trevas, e o Pai me ama porque eu faço sempre o que lhe agrada. E é por isso que essa exaltação que nos aparece no livro que lemos aí, é que a gente vai encontrar lá no livro que eu acho mais importante, é um modo exagerado de dizer, é o capítulo 5 do livro do Apocalipse. O livro 5 do Apocalipse é como se fosse a coluna vertebral de toda a história da redenção. Porque há aquele desafio no céu: quem é digno de abrir o livro? João chorava porque ninguém havia aberto o livro, nem ninguém era digno de abrir o livro. Essa ideia toda nos faz lembrar daquele momento em que Jesus aparece diante do trono
E ele aparece como um cordeiro imolado, um cordeiro como que tendo sido morto, mas um cordeiro que venceu por sua morte, um cordeiro que obedeceu por sua morte. E quando ele adentra aquele santuário sagrado, e que um dos seres celestiais diz lá no verso 5, do capítulo 5, não chores, eis que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Ele venceu. Jesus venceu as tentações. Jesus venceu o poder das trevas. Jesus venceu o pecado. Jesus quebrou os grilhões do inferno. Jesus venceu. E João no verso 6 vai e diz, ele que está tendo essa visão, ele diz, então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. O Jesus exaltado e glorificado, Deus com Deus, veio, pois, e tomou o livro da mão da direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, e tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Mas não para aí. João diz, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. E então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Jesus venceu. E porque Jesus venceu, nós somos vencedores com Ele. Por isso que a palavra de Deus é rica em dizer várias vezes, não tem mais, ó pequenino rebanho. Ele fala para cada um de nós, não tem mais, não tenham medo, deixem de fraqueza. Jesus venceu por nós. Ele é maior do que tudo e todas as coisas. Ele é o Deus que se fez homem. E como homem, verdadeiramente homem, continuou perfeito, venceu as tentações, venceu as lutas, suou sangue e com dignidade foi humilhado por nossa causa. Um santo que vem para vencer o pecado, a iniquidade e a depravação, o reino das trevas, o império das trevas, e sobe para o Pai, e é exaltado e glorificado, e a igreja canta alegremente essa extraordinária obra de Jesus por nós. Quem sabe, irmãos, por nós estarmos vivendo neste mundo tão demoníaco, tão terrível, de notícias as piores possíveis, um tempo de iniquidade indescritível, quem sabe você esteja com sua alma tão destruída, tão desarrumada,
causa desse mundo podre. Tão imoral, tão corrupto, tão sem respeito, tão sem dignidade, tão sem consideração. Um mundo destinado ao juízo, ao caos. Nós estamos vivendo este mundo e ele nos afeta. Nossa mente, nosso coração é afetado. Lembre-se, Jesus passou por isso. Jesus sentiu o que você sente. Jesus passou pelo que você passa. Jesus trilhou o caminho que você está trilhando. Ele tremeu como você treme. Ele perturbou-se como você está perturbado. E esta hora, longe de significar a sua queda, a sua ruína, a sua destruição, o seu fracasso, a sua frustração, a sua derrocada final. Lembre-se que nós temos um Senhor, que é aquele que venceu e diz que nós vencemos com Ele. E é lindo como diz o livro do Apocalipse, aos vencedores. Quem são os vencedores? Foram aqueles por quem Jesus morreu e redimiu. E juntamente com Jesus entram numa luta na qual estamos expostos também a suar sangue. Mas esse sangue nosso derramado não é em vão. Está diante do trono do Cordeiro. E assim como o Senhor se agradou de Enoque, assim como o Senhor olhando se agradou de Daniel, assim como o Senhor se agradou de Jó, o Senhor quer se agradar também de nós que vivemos nesta era antediluviana, nesta era babilônica, nesta era de final dos tempos, e que nós precisamos estar firmes em nossa convicção de prosseguirmos com o Senhor, jamais nos apartando de sua palavra e nem de enchermos os nossos corações com a sua palavra, lembrando sempre do que o Senhor disse a Josué: não aparte os teus olhos, nem o coração desta palavra, medita nela antes, dia e noite. O mundo de iniquidade, irmãos, tem a força da tentação de nos afastar da palavra de Deus. Analise e faça um julgamento só você, não precisa levantar a mão. Nesses dias, nestes tempos que estamos vivendo, não é tão desanimador ler a Escritura Sagrada. E quando se lê é só por uma questão de consciência. Se lê rápido, não se lê com tempo, não se medita, não se ora. Como está difícil o mundo, irmãos. Mas Jesus é o nosso exemplo. Ele é o varão perfeito e aprovado segundo as Escrituras, porque ele foi aprovado por nós e ele é o nosso exemplo. Temos de imitá-lo e ver que o grande sacrifício de Cristo nos contemplou também com a bênção de lutarmos nesta vida para sermos pessoas que obedecem à sua palavra. Que Deus nos abençoe. E nós vamos cantar um hino, irmãos, que eu gosto desse hino. Ele é mais ou menos baseado aqui nesse capítulo 5 do livro do Apocalipse.
É um hino que eu gosto, eu acho um hino tão solene, é tão inspirativo. Eu gosto de ouvir a igreja cantando este hino também. Vamos ficar de pé e vamos cantar este hino. Vamos colocar o nosso coração, a nossa inspiração, a nossa alma, porque nós vamos exaltar o Senhor Jesus agora. E vejam que Ele padeceu em nosso lugar. E agradeçamos a Deus porque Ele venceu por nós e nós somos vencedores com Ele.